Eu só queria um fim de semana de paz na minha casa de praia. Mas quando entrei sem avisar, me deparei com uma cena que nunca imaginei. Minha irmã, casada há 8 anos, nos braços de outro homem. No dia seguinte, contei tudo ao cunhado. Achava que estava fazendo a coisa certa. Hoje, minha irmã não fala comigo, meus pais me chamam de traidor, e a família inteira me trata como se eu tivesse destruído tudo. Sabe qual é a pior parte de fazer a coisa certa? É descobrir que, para sua família, lealdade significa proteger o erro, não expor a verdade. Eu achava que existia um código entre irmãos, o de querer o bem um do outro. Mas aprendi da pior maneira possível que, para alguns, o bem é manter a mentira bem embaixo do tapete, mesmo que ela apodreça tudo ao redor. Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos, sou engenheiro civil e moro em Miami há quase 10 anos. Com muito suor, consegui realizar um sonho americano. Comprei uma casa de praia em Clearwater, na costa oeste da Flórida. Nada muito luxuoso, mas era meu refúgio. Um lugar para fugir da correria de Miami, pescar, ler um livro e ouvir o barulho das ondas. Minha irmã, a Camila, é 2 anos mais nova que eu. Sempre fomos próximos, apesar da distância. Ela mora em Orlando com o marido, o Ricardo, e meus 2 sobrinhos, o Benício de 6 anos e a Sofia de 4. O Ricardo é um cara trabalhador, gerente de logística de uma transportadora. Um sujeito simples, meio na dele, mas sempre tratou minha irmã como uma rainha. 8 anos de casamento, e eu nunca vi ele levantar a voz ou faltar com respeito. Por isso, quando a Camila me ligou pedindo para passar o fim de semana na minha casa de praia, não pensei 2 vezes. Marcelo, amor, tô precisando dar uma arejada. As crianças estão um osso, o Ricardo vive viajando a trabalho, tô esgotada. Posso ir para Clearwater esse fim de semana? Sozinha, só para espairecer, ela pediu, com a voz cansada. Claro, Cami. Fica à vontade. A chave fica no mesmo lugar, embaixo do vaso de plantas dos fundos. Eu não vou estar aí, tenho obra em Nápoles esse fim de semana, mas a casa é tua, respondi, feliz em poder ajudar. Era quinta-feira. Combinei com ela que chegaria na sexta à noite. Meus planos eram passar o sábado trabalhando numa reforma em Nápoles e voltar para Miami no domingo. Mas o imprevisto aconteceu, a obra em Nápoles foi cancelada de última hora. O cliente adiou tudo. De repente, me vi com um fim de semana livre e uma vontade louca de pegar uma praia. Pensei em avisar a Camila, mas resolvi fazer surpresa. Comprei uma cerveja artesanal que ela gostava, um queijo brie e aquelas torradas finas que ela adora. Ia chegar de mansinho, fazer um jantar surpresa para minha irmã. Que ingenuidade a minha! Cheguei em Clearwater por volta das 20 horas. O sol já tinha se posto, mas ainda havia aquela luz alaranjada no horizonte. Estacionei o carro na entrada da garagem e notei um carro estranho na rua. Um Mustang preto, com placa da Flórida, estacionado bem em frente à minha casa. Deve ser vizinho novo, pensei, sem dar importância. Peguei as sacolas no porta-malas e fui até a porta dos fundos, como sempre fazia. Coloquei a mão embaixo do vaso de plantas. A chave não estava lá. Estranhei, mas pensei que a Camila devia ter guardado para dentro. Bati na porta. Ninguém respondeu. Bati de novo, mais forte. Nada. Aí notei uma coisa, a luz do quarto principal estava acesa, mas a cortina estava mal fechada. Por uma fresta, dava para ver o movimento lá dentro. E o que eu vi fez o chão sumir. Minha irmã, a Camila, estava aos beijos com um cara. Mas não era o Ricardo. O cara era mais jovem, moreno, fortinho, devia ter uns 28 anos. Eles estavam abraçados, ela de costas para mim, ele passando a mão no cabelo dela. Não era um beijo de consolo ou amizade. Era um beijo de quem já passou de todos os limites. Fiquei paralisado por alguns segundos, com as sacolas nas mãos, o coração batendo na garganta. Senti um misto de nojo, raiva e uma pontada de descrença. Não pode ser, repetia para mim mesmo. Devia ser outra mulher. Mas eu conhecia Camila. Conhecia a silhueta dela, o jeito de mexer a mão,
a risada que ecoou até lá fora quando o homem sussurrou algo no ouvido dela. Recuei devagar. Sentei nos degraus da varanda dos fundos, escondido atrás de uma palmeira. Fiquei ali por quase 1 hora, sem saber o que fazer. Bater na porta? Gritar? Entrar e confrontar? Minhas pernas tremiam. Minha irmã, a pessoa que eu protegi a vida inteira, estava traindo o marido dentro da minha casa. Quando o carro preto finalmente foi embora, esperei mais alguns minutos. Então, finalmente bati na porta. Dessa vez, a Camila abriu. Usava um roupão branco, cabelo molhado, cara de quem tinha acabado de sair do banho. Quando me viu, ela deu um sorriso amarelo, forçado. Marcelo? O que você faz aqui? Pensei que tivesse obra. Mudei os planos, respondi seco, passando por ela e entrando na sala. A casa cheirava a perfume, vinho e suor. Copos pela metade na mesa de centro. Um par de sapatos masculinos esquecido embaixo do sofá. Ela percebeu meu olhar. Ah, uma amiga veio me visitar, a gente bebeu um vinho, ela esqueceu o sapato, gaguejou. Olhei nos olhos dela. Camila, para. Eu vi. Vi vocês dois no quarto. O rosto dela se transformou. Perdeu a cor. Abriu a boca para negar, mas nenhum som saiu. Então, em vez de chorar ou pedir desculpas, ela fez uma coisa que me pegou de surpresa, partiu pro ataque. O que você estava fazendo olhando pela janela, Marcelo? Você estava me espionando? Isso é coisa que se faça. Espionando? Eu cheguei para fazer uma surpresa para minha irmã. A chave não estava no lugar, eu bati, ninguém respondeu. A cortina estava aberta, Camila. Não tive culpa de ver o que vi. Ela cruzou os braços, o olho vidrado. Você não viu nada. Você não sabe de nada. Isso é problema meu, da minha vida. Você não tem nada a ver com isso. Tudo a ver, respondi, a voz subindo. O Ricardo é meu cunhado, é pai dos meus sobrinhos. Ele confia em você. Ele confia em mim. Você tá usando a minha casa para destruir a família dele. Família, ela gritou, perdendo a compostura. Você não sabe o que se passa dentro de um casamento. O Ricardo é um banana, não me olha mais como antes, vive viajando, me trata como empregada. Eu mereço ser feliz. Fiquei olhando para ela, atônito. Então separa, Camila. Termina. Mas não faz isso. Não trai. Não mente. Não usa minha casa como motel. Ela me encarou com um ódio que eu nunca tinha visto. Se você contar para alguém, Marcelo, eu juro que te destruo. Vou dizer que você inventou tudo, que você tem ciúme de mim, que sempre quis acabar com meu casamento. A família vai ficar do meu lado. Você sabe que vai. Naquela noite, dormi no sofá da sala, de olho aberto, remoendo as palavras dela. No dia seguinte, ela foi embora sem se despedir. Fiquei sozinho naquela casa, ouvindo as ondas, pensando no que fazer. Pesou a consciência por 3 dias. Liguei pro Ricardo na quarta-feira. Marquei de encontrar com ele num bar em Orlando, longe de tudo. Quando sentei na frente dele, vi a cara cansada, as olheiras. Ricardo, preciso te falar uma coisa. E não vai ser fácil. Contei tudo. Do começo ao fim. O flagra, os beijos, o carro preto, a discussão. Ele ouviu calado, bebendo cerveja, o olhar perdido no copo. Quando terminei, ele levantou, pagou a conta e disse, valeu, Marcelo. Por ter tido coragem. No dia seguinte, o inferno começou. Uma semana depois da conversa com o Ricardo, meu telefone não parava de tocar. Primeiro foi minha mãe. A voz dela era ácida, cortante, como eu nunca ouvi. Marcelo, o que você fez? A Camila tá desesperada. O Ricardo chegou em casa, jogou as coisas dela no quintal, disse que vai pedir o divórcio e a guarda das crianças. Tudo por causa de uma mentira sua. Mentira, mãe? Eu vi.
Eu vi com meus próprios olhos. Viu o quê? Ela disse que era uma amiga. Que vocês dois beberam e você interpretou errado. Que você sempre teve inveja dela, do casamento dela. Você nunca se conformou de ela ter encontrado alguém primeiro, de ser feliz. O mundo girou. Inveja, mãe? Eu tenho minha casa, minha empresa, minha vida. Eu não tenho inveja de ninguém. Eu só fiz o que era certo. O certo é proteger sua irmã. O certo é ficar do lado da família. Agora as crianças vão crescer sem pai junto delas, tudo por causa da sua língua. Desligou na minha cara. Depois veio meu pai. Mais calmo, mas com um peso de decepção que doía mais que gritos. Filho, eu não sei o que aconteceu naquele fim de semana. Mas você devia ter conversado com a gente primeiro. Com a sua irmã. Resolvido em família. Agora é tarde. O Ricardo já entrou com o divórcio. A Camila tá destruída. As crianças estão sofrendo. E tudo porque você não soube ficar calado. Pai, ela tava traindo. A verdade tem que vir à tona. A verdade? A verdade é que agora todo mundo perdeu. E você vai carregar essa culpa pro resto da vida. Minha tia Rosa, irmã da minha mãe, me mandou uma mensagem no WhatsApp, seu dedo duro. Nunca mais aparece aqui. Pra mim você morreu. Meu primo Júnior, que sempre foi meu parceiro, postou um stories no Instagram com uma música de falso amigo e me bloqueou em seguida. A única pessoa que ficou do meu lado foi o Ricardo. Nos encontramos de novo, e ele me mostrou os áudios que a Camila mandou pra ele. Neles, ela não pedia desculpas. Ela me xingava. Dizia que eu era perturbado, que eu tinha inventado tudo porque sempre fui apaixonado por ela, uma bizarrice sem tamanho. Pior, ela disse pros meus pais que eu inventei a história porque nunca aceitei ela casar com um cara simples como o Ricardo. Ricardo estava arrasado, mas determinado. Marcelo, eu acredito em você. Eu já desconfiava há meses. Ela vivia no celular, sumia nos fins de semana, inventava viagem com amigas. Você só me deu a prova que eu precisava. Mas o que me partiu o coração foi a reação dos meus sobrinhos. O Benício, meu afilhado, me mandou um áudio pela minha mãe. Tio Marcelo, por que você deixou meu pai bravo com a mamãe? Por que você não gosta mais da gente? Ouvi aquele áudio umas 20 vezes, cada uma cortando um pedaço de mim. Resolvi ir até a casa dos meus pais, em Kissimém, tentar um acerto. Cheguei num sábado à tarde. Minha mãe atendeu a porta com cara de quem viu fantasma. O que você quer aqui? Conversar, mãe. Tentar explicar. Ela me deixou entrar. Na sala, meu pai estava sentado vendo TV, mal me olhou. Minha irmã não estava. Mas a Camila chegou 10 minutos depois. Entrou como um furacão. O que esse lixo tá fazendo aqui? Ela gritou, apontando o dedo na minha cara. Sai da minha casa, seu monstro! A essa altura, a voz dela já tinha atraído vizinhos na janela. Ela sabia fazer um show. Camila, eu só queria que você parasse de mentir. Assuma o que fez. Pelo menos pros nossos pais. Ela riu, um riso nervoso e cheio de ódio. Assumir o quê? Que você é um psicopata que fica espiando a própria irmã pela janela. Que você inventou uma história porque não aceita me ver feliz. A família toda sabe quem você é agora, Marcelo. Minha mãe colocou a mão no ombro dela. Filha, calma, não adianta. Não adianta nada. Eu quero ele fora daqui. Se ele não sair, eu saio. E nunca mais piso nessa casa enquanto ele estiver por perto. Meu pai finalmente levantou. Olhou para mim com um cansaço nos olhos que doeu mais que qualquer xingamento. Melhor você ir, filho. Já causou estrago demais. Senti o chão sumir. Meu pai, meu próprio pai, me mandando embora. Para proteger a filha mentirosa. Saí de lá com o coração na mão. No carro, chorei como não chorava desde criança. Não pela perda da minha irmã,
mas pela descoberta de que a família que eu achava que tinha era uma ilusão. A lealdade deles era condicional. E eu não atendia mais às condições. Os meses seguintes foram solitários. Natal sem convite. Aniversário sem ligação. Eu virei um fantasma na minha própria história. Mas o tempo tem dessas coisas, ele revela a verdade mais cedo ou mais tarde. 6 meses depois, a casa de máscaras caiu. A Camila, agora divorciada, foi morar com o tal amante do Mustang preto. 1 mês de convivência foi suficiente para o cara mostrar as garras. Descobriram que ele era casado e tinha 2 filhas em Tampa. Quando a mulher dele descobriu a traição, processou a Camila por danos morais. O cara, sem dinheiro e sem caráter, largou minha irmã na mão, voltou correndo para a esposa e deixou a Camila sozinha, endividada e desmoralizada. Pior, as provas do caso vieram à tona. Mensagens, fotos, tudo. A família do Ricardo usou aquilo no tribunal para garantir a guarda das crianças. O Benício e a Sofia foram morar com o pai. A Camila perdeu tudo. Nessa hora, quem vocês acham que correu de volta para mim? Meus pais. Minha mãe me ligou uma noite, soluçando. Filho, a gente errou. A gente não devia ter duvidado de você. A Camila confessou tudo. Disse que você estava certo. Você pode perdoar a gente? Sentei na varanda do meu apartamento em Miami, olhando o mar, ouvindo a voz dela. Senti um vazio, não uma vitória. Não senti vontade de gritar, eu avisei. Senti pena. Pena de todo mundo. Eu perdoo, mãe. Mas não posso voltar atrás no que aconteceu. A confiança, essa vocês quebraram. Hoje, mantenho contato com meus pais, mas de longe. Visito o Ricardo e meus sobrinhos sempre que posso. O Benício voltou a me chamar de tio. A Sofia adora quando conto histórias da praia. A Camila? Ela tentou se aproximar algumas vezes, mandou mensagens pedindo desculpas. Respondi uma vez, eu te perdoo, irmã. Mas não esqueço. E não confio mais. A casa de praia em Clearwater continua sendo meu refúgio. Só que agora, quando vou para lá, levo o Benício e a Sofia. Ensino eles a pescar, a ouvir o som do mar. E na mesa de centro, nunca mais faltou chave nenhuma. Porque, no fim das contas, a única família que a gente pode escolher é aquela que não nos apunhala pelas costas.